Olá, viva! Bem-vindos ao Vai Dar Uma Curva, especial Natal 2021. Hoje vamos ter um programa ligeiramente diferente do habitual, mas antes de começar o nosso programa, gostava-vos de lembrar que hoje temos uma programação completamente diferente na Antena Minho. Começa agora com o Vai Dar Uma Curva, a seguir ao almoço, a seguir ao meio-dia e termina às 4 da manhã. Durante este período vamos ter os vossos programas de eleição com versões especiais de Natal. Acompanhem-nos, não nos deixe de ouvir durante o dia e vão ver que vão ter muitas surpresas. Como vai dar uma curva, hoje viemos até Faf. E quem nos convidou para vir a Faf? A Vera Lima, dos Vinhos Norte. Provavelmente Vinhos Norte não vos dirá grande coisa, mas se vos falar de Miogo, por exemplo, já começam a perceber de que é que estamos a falar. De bons vinhos da região dos Vinhos Verdes. Além da Vera, hoje temos também connosco provavelmente uma das pessoas mais interessantes a falar de gastronomia. Eu não sei se lhe posso chamar gastrónomo, cenófilo ou simplesmente como um bom português que percebe muito de gastronomia, o José Silva. E depois temos também o António Oliveira, que é o dono do espaço onde nos encontramos. Nós estamos na taberna do Sushi e vamos ficar a saber daqui a bocadinho porque é que se chama taberna e sushi. É aqui uma conjugação provavelmente do Minho com a Ásia. Vamos já perceber a seguir. Por isso vamos ter aqui hoje um programa completamente diferente neste aspecto e com muita coisa boa para conversar. O meu nome é Rafael Oliveira e sejam bem-vindos ao Vai Dar Uma Curva. Vera, agora eu quero-te aproveitar para te convidar a chegar mais aqui para junto de nós. Estavas aqui um bocadinho deslocada aqui para a nossa introdução. Antes de mais, agradecer-te o convite para virmos aqui a FAF. E começava por te perguntar, foste tu que escolheste o local onde nós estamos. Porquê? Começo mesmo por aí. Porquê que tu escolheste este local para fazermos este especial de Natal de 2021? Primeiro, porque estou na minha terra, né? Estamos nas bases da Vinhos Norte e não queria perder a oportunidade de trazer alguém a FAF para explicar melhor o que é que nós fazemos aqui. Segundo, porque estou numa casa onde sou sempre muito bem recebida e que, para além de servir ótimos vinhos e espumantes Miogo, tem também um projeto gastronómico muito diferente do habitual e que quebra alguns preconceitos acerca do sushi, da comida oriental e também de que não é possível comer comidas do mundo em terras pequenas, em cidades pequenas como Faf, de extrema qualidade. E depois, porque nada melhor do que entender o produto no sítio onde ele é feito. Bem, é um bocadinho arriscado falarmos de sushi em plena época de Natal. Ainda bem que trouxemos aqui o José Silva hoje para equilibrar aqui as hostes, porque estávamos aqui um bocadinho desequilibrados, José. É um prazer enorme tê-lo connosco. É uma pessoa da qual eu acompanho há muitos anos, admiro muito o trabalho que faz, e há pouco estávamos aqui antes do programa a conversar e falámos de uma coisa interessante que há 1 ano, 2 anos atrás eu descobri que na minha terra natal, em Amarante, havia uma canja típica de lá e foi com o José que eu fiquei a saber que realmente tínhamos uma canja típica. José, muito obrigado. Muito obrigado, eu é que agradeço o convite, agradeço também aqui à Vera, não é? A família Lima, enfim, é uma família muito minha amiga. Faf é uma zona que conheço muito bem, muito antes de os conhecer. Conheci-os através dos vinhos deles, não é? E hoje fizeste a apresentação e realmente são vinhos extraordinários. Quem ouve falar em Miogo hoje em dia já reconhece, já sabe qual o nível daquilo que eles produzem e oferecem. E isso que tu disseste, enfim, é interessante, tem a ver com os quilómetros que eu fiz na minha vida até hoje, não é? São 35 anos a falar de gastronomia e vinhos portugueses e a calcorrear o país, não há zona do país que eu não conheça, ilhas incluídas todas, não conheço Flores e Corvo nos Açores, são as duas únicas ilhas que não conheço. Temos tratado o assunto. Era para ir lá este ano? Não, para o ano vou de certeza. Mas, portanto, isso tem a ver com a nossa cultura gastronómica, não é? A cultura popular. Isso que disseste. Exatamente. Não é? E, portanto, eu sou do Porto, não é? Eu vivo em Matosinhos, mas ando por todo o país. Adoro canja, lá em casa come-se canja todas as semanas. Vinha da minha avó paterna, mãe do meu pai, lá do Porto, uma grande cozinheira.
Mas eu próprio descobri isso há 10 anos, 12 anos, quando em conversa e a comer com pessoas de Amarante, não é? Íamos comer uma cabidela, obviamente, e portanto a canja é quase obrigatória antes, não é? E então, para preparar o estômago. Para preparar o estômago, e então foi-me transmitida, foi-me posta à frente, e eu provei, obviamente. E portanto isso tem a ver com aquilo que eu acho que deve ser hoje, que é uma batalha que nós, que estamos à volta disto, devemos ter em prol da nossa gastronomia, da gastronomia tradicional portuguesa, não é? Na defesa desse património, que é um património histórico, sim, fundamental, senão vai-se perder. Outra coisa é o saber, eu gostar ou não gostar, não é? Eu posso não gostar, agora, saber que existe, saber que é popular, saber que onde existe, e nós somos este país tão pequenino e com tanta variedade gastronómica de qualidade, de norte a sul. Eu recebo muitos estrangeiros, pá, e eles ficam absolutamente siderados, não é? Mas é mesmo o termo. E vamos do Minho ao Algarve, são 600 km, não é? Eu tomo um pequeno almoço em Valença e vou jantar a Faro, nas calmas, não é? E a paisagem é diferente, os vinhos são diferentes, a gastronomia é diferente, os produtos são diferentes, as pessoas são diferentes, mas são todos portugueses, com o seu patois, não é? Que se dizia antigamente, não é? Eu às vezes, quando estou em Tavira, gosto muito de estar lá em Tavira e vou à malta do peixe, quando eles estão a discutir eu não os percebo. Ainda bem que não percebo, porque aquilo é natural, percebes? É assim, pronto. Assim, provavelmente exemplo, acontece o mesmo ao contrário, também. Ao contrário, na minha cidade, no Porto, no mercado do Bolhão, que está em obras, mas está num sítio provisório, quando eu vou lá e conheço lá muitas vendedoras, quando elas estão a discutir, eu não as percebo, raramente percebo. Não é? É estratégia. Portanto, isto são as tradições, não é? Exatamente. As tradições. E, portanto, que se devem manter, não é? A gastronomia e os vinhos. Os vinhos são um caso um bocadinho à parte, porque têm evoluído de uma maneira fabulosa em termos positivos, não é? Há bocado falávamos de ver tinto, não é? Exatamente. E lá no Porto dizia-se assim, quem gostava de ver tinto só se for amarrado a um pinheiro, tal, porque ele é de tal maneira ácida, etc. Mas havia uma razão para existir, que era a comida minhota, que era muito forte, muito gordurosa, os bacalhaus com muito azeite, os sarrabulhos, etc. Um verde tinto limpa aquilo tudo. Hoje tu tens verdes tintos que eu bebo sozinho, sem mais nada, em frente à lareira. Percebes? Quer dizer, é uma boa imagem. Mas é mesmo, mas a evolução, percebes? Pronto, claro. A gastronomia evoluiu também, mas nós devemos defendê-la, percebes? Ou seja, no que é tradicional. E compreendê-la. Para prepararmos o futuro. Exatamente. Mas, e para isso, tem a ver muito com isso, a comparação com gastronomias do mundo. E nós estamos aqui num sítio desse, não é? Em que um português, não é? Teve a coragem, e ainda bem que a teve, de pegar naquilo que ele conhece da gastronomia oriental e pôr lá aqui em Faf, não é? Pronto. Se fosse aqui há 20 anos, ele tinha os justiceiros atrás dele, não é? Logo. Com Faf ninguém fanfa. Exatamente, ninguém fanfa. E portanto tinha os justiceiros e era difícil só se fosse clandestino. Mas hoje é realmente aceitável e aceitado, quanto mais não seja por ser diferente, percebes? Claro. Agora, eu viajo muito, hoje menos, por razões óbvias, não é? Mas mesmo assim viajo. Eu gosto de gastronomia de todo o mundo, aprecio, há muitas que gosto mesmo muito. Eu gosto muito de sushi, adoro comida chinesa, comida indiana, comida italiana, mexicana, etc. E quando regresso de um desses países, venho mortinho por um bacalhauzinho alagareiro com umas tripinhas de mal do Porto. Isto é a comparação de coisas muito boas que eu como lá fora, que mais valor dão à minha gastronomia. Claro. É mesmo isso. Um japonês, se vier cá, deve fazer a mesma coisa, ou seja, comer a nossa coisa, apreciar e depois regressar e dizer assim, nós realmente o que temos é muito bom, não é? Exatamente. E essa comparação, não é? Das tradições. Muita malta fala de sushi. Sushi, isso é coisa do é uma modernice, pois, mas tem 3.000 anos, não é? Pois é modernice para nós. Exatamente, não é? É como se abríssemos um restaurante de cozida portuguesa na Ásia. Mas ainda antes de passar ao António, só fechar aqui a questão da canja, que é para percebermos porque é que ela é diferente. Sim. Zé, diz-me lá porque é que ela é diferente da Amarante. Porque a canja da maneira da Amarante, não é? Embora possa haver noutros sítios, tem a ver com a nossa cozinha, que é uma cozinha de aproveitamentos, nada se desperdiça. Então, a galinha, percebe, é cozinhada na sua totalidade. Os miúdos, obviamente, tal, mas leva também as tripas da galinha, que são muito bem limpas quando é banhada e são cozinhadas, e a crista da galinha ou do galo. E que as pessoas que conhecem, que apreciam, comem. É mesmo isso. Portanto, que era uma coisa, lá está, mas tradição que vem dos nossos trisavós, bisavós, etc. E que devemos respeitar, gostemos ou não gostemos. Claro. Eu digo sempre aos meus filhos, provem tudo. Porque vocês vão ter surpresas. E eles dizem, olha, tinhas toda a razão, provei aquilo é fantástico. Metia nojo, não é? Mas é fantástico. É verdade. E é isso que nós devemos fazer. Exato. Obrigado.
É sempre um prazer ouvir-te. António Oliveira. Nome treinador de futebol, mas principalmente Oliveira, que é um excelente sobrenome. António, obrigado por nos receberes aqui na tua casa. Uma casa belíssima, onde se come muitíssimo bem. E, António, que maluqueira foi esta de apostares em FAF para abrir um conceito? Porque nós, a taberna do sushi, mas isso não é um espaço só de sushi. Exatamente. Inicialmente começámos com um foco muito no sushi. O projeto já tem 4 anos e meio, vai fazer 5 agora este próximo ano. Quando viemos para FAF, foi FAF, podia ter sido outra cidade qualquer. Não abrimos num sítio porque achávamos que tinha possibilidades de crescer mais rápido ou menos rápido. Não, acreditávamos realmente no projeto que tínhamos idealizado. Logicamente juntou-se ao meu sócio, que é aqui da cidade, porque eu não sou de FAF. És do Minho? Sou do Minho, sou do Porto. Sempre trabalhei muito tempo fora e quando regressei a FAF estava fora a trabalhar. E surgiu por ser FAF. E inicialmente dizia-se muito, até porque era uma cidade de muita tradição de carne, daquela comida mais tradicional, que dificilmente havia adesão a este tipo de comida, apesar que aqui em Portugal o sushi já existia há uns bons anos e já muita gente conhece, e continua a ser uma comida muito procurada, dizem muitas vezes que é a comida da moda, não é? Que as pessoas quase que se obrigam a gostar deste tipo de comida, mas apostámos sempre muito na qualidade, porque tínhamos a noção, quando chegámos a FAF, que é uma cidade pequena, com tradições muito, muito vincadas aqui a estas zonas aqui do norte, e conseguimos ao longo deste tempo trazer muita gente da periferia da cidade de FAF, até ao Porto, Braga, Esposende, Famalicão, e conseguimos hoje ter a casa que temos. Evoluímos também muito na parte fomos introduzindo novos pratos asiáticos também, porque sempre achávamos que era uma falha que havia a nível de gastronomia, não só focados no sushi, né? O sushi é um dos pratos asiáticos, mas a Ásia tem uma gastronomia imensa, e ao longo deste tempo fomos sempre criando novos pratos, estratégias diferentes, e cá estamos, e FAF. E bem. E bem. Bom, o programa também pretende transmitir isso mesmo, ou seja, a nossa região tem uma oferta já bastante composta a nível da oferta culinária, e é importante nós percebermos, aqui um bocadinho vamos falar outra vez sobre isso, porque também há portugueses agora a optar por outro tipo de comida para a noite de Natal e para a noite de Ano Novo. Vou regressar aqui à Vera. Vera, nós estamos aqui a acompanhar a nossa conversa um espumante, o Miogo. Espumante de qualidade de vinho verde. Exatamente, de vinho verde. Convém dizer que é espumante porque hoje já começa a ser mais normal bebermos espumante num copo de vinho dito normal, em vez do flute, mas não há esta comparação visual quando é um flute é espumante, quando é um copo destes é vinho, mas estamos a beber um espumante. E ainda antes de passarmos ao espumante, deixa-me só abrir aqui um parênteses que há pouco não referi, que nós temos o Miogo, que é uma marca de referência da vossa casa, mas também a Tapada dos Monges é outra da marca de vinhos tranquilos, também indiscutivelmente conhecida. Eu queria apenas que tu me falasses um bocadinho sobre o que tens a nível de vinhos tranquilos da Tapada dos Monges, para depois regressarmos aqui ao espumante e debruçarmos hoje um bocadinho mais sobre ele, porque acho que o espumante é um acompanhamento perfeito para estas noites de festividade, de alegria e de partilha familiar. A nível de Tapada dos Monges, o que é que nós temos? A nível de portfólio, a Vinhos Norte, efetivamente, é uma empresa bastante diversa em termos de linhas de vinho. Nós temos outras marcas também, mas Tapada dos Monges é efetivamente a marca que nos deu a conhecer, muito inicialmente com os vinhos verdes tintos e ancorada no vinhão, mas também sempre na casta autóctone loureiro, que é a casta branca que nós mais trabalhamos na empresa. Tem crescido no seu portfólio e ganha destaque no mercado também com o rosé, da casta espadeiro. Portanto, a família Tapada dos Monges são 8 vinhos diferentes neste momento.
Dependendo do ano e das colheitas, podemos ter o monocasta azal, o monocasta arinto, temos também o alvarinho. Portanto, é uma linha de vinhos que pretende comunicar as castas e a essência de cada uma delas. Temos também melentes, no branco e no tinto, os vinhos escolha ou grande escolha todos os anos, mas essencialmente a linha Tapada dos Monges pretende comunicar a diversidade e a riqueza das castas na nossa sub-região. Nós estamos em Faf, a empresa nasceu e desenvolveu-se em Faf, mas temos vinhas não só no concelho de Faf, mas também na zona do Basto, na sub-região do Ave e na sub-região do Basto. E desse lado temos castas como o Fernão Pis, Touriga Nacional, o Azal, que tem um desenvolvimento e uma maturação muito específica dessa sub-região, e portanto o que nós queremos com a linha Tapada dos Monges é comunicar a essência das castas e a sua diversidade. Na linha dos espumantes, o primeiro espumante que nós lançamos como vinho verde foi em 99. E dos primeiros também que tivemos na região dos vinhos verdes, como não é? o DOC Vinho Verde. Exatamente. Sim. Antes tínhamos tido já um 95 e um 1993 edição apenas particular e de teste do enólogo. Em 99, efetivamente, foi o primeiro e foi um Brut Natur, ou seja, um Brut Natural, quando nós lançamos. Quando há mais de 20 anos, 22 anos atrás, lançamos esse espumante no mercado, percebemos que as pessoas estavam muito enraizadas em perfis de espumantes secos e até meio secos, também alguns importados, e portanto a aceitação do Bruto Natural não foi assim tão imediata, demorou algum tempo a ganhar o seu espaço. Engraçado que passado estes 20 anos... Vamos lá falar devagarinho porque Sim. nem toda a gente tem a cultura vínica. O que é um Bruto Natural? Ou seja, o que é um espumante de qualidade, em primeiro lugar, na região de vinho verde? Pronto, então o que é um espumante de qualidade? Um espumante de qualidade é um espumante que respeita o método tradicional. O método tradicional é o método de segunda fermentação em garrafa. Nós podemos ter em garrafa ou podemos ter o que se chama de método Charmat, que é uma adição de gás em cuba. Isso é o que distingue um espumante de qualidade, porque a denominação de vinho verde tem os dois. É permitido aos promotores ter vinhos espumantes nos dois segmentos. O Miogo sempre foi o espumante de qualidade de vinho verde, segunda fermentação em garrafa. Esta segunda fermentação pode ser 9 meses no mínimo e é um espumante bruto, apenas 9 meses, não tem denominação de estágio. Se for mais de 12 meses é considerado reserva, se for mais de 24 é super reserva e vamos adicionando, digamos assim, categorias com o tempo de estágio. O que é um Brut Natur? Um Brut Natur é um espumante que não tem qualquer tipo de adição de açúcar quando a sua finalização, que é o dégorgement. O dégorgement é um termo francês que tem a ver com a finalização do espumante quando nós retiramos a carica e finalizamos com licor de expedição ou não, mediante o resultado final. Se nesse licor de expedição que eu adiciono ao espumante para poder equilibrar o volume do espumante eu tiver um nível de açúcar, aí eu consigo perceber se é um bruto, um extra bruto, um seco, um meio seco ou um doce. É aí que eu defino um bocadinho na finalização do espumante que tipo de espumante é que eu quero apresentar. Então a base é sempre a mesma, é isso que estás a dizer? Sim, o vinho base sim. O vinho base é Nós se quisermos ter a experiência de passar numa adega e perceber como é que é feito um espumante, por exemplo, que não é só meter o vinho dentro da garrafa e meter a rolha, é interessante, não é? Nós se quisermos conhecer melhor nós fazemos vocês fazem essas... Sim. Nós temos agora também a Vinhos Norte aberta ao turismo, ou seja, no projeto é no turismo, somos aderentes à Rota dos Vinhos Verdes e uma das experiências que nós proporcionamos a quem nos visita é exatamente essa. É perceber o que é isto no espumante de qualidade e quais são os processos. Mediante o estágio em que nós estamos no espumante, as pessoas podem ver a fazer o dégorgement, inclusive, podem ver a virar a garrafa ao contrário, porque é que nós fazemos as viragens, não é? O que é que isso quer dizer, o remoage. O que é que quer dizer? O que quer dizer é que efetivamente... É que eu não percebo nada dessas coisas, sabes? O espumante faz, como eu disse, faz a segunda fermentação em garrafa. O que é que quer dizer? O vinho é engarrafado, o vinho base que nós escolhemos para espumatizar é engarrafado e, portanto, depois, mediante o tempo e o tipo de produto final que nós queremos, nós vamos girando as garrafas. Pode ser, nós fazemos manualmente na Vinhos Norte, mas temos também já algumas com giropaletes, são paletes próprios que vão fazendo as rotações necessárias, que se vai acumulando, digamos assim, o depósito de segunda fermentação em garrafa. Quando ele se precipita, fica virado ao contrário, se precipita para o gargalo da garrafa, nós quando queremos terminar o espumante e fazer o dégorgement, esse depósito, esse gargalo é congelado
expulsa a carica com esse final e depois nós terminamos o espumante. E isso pode ser visto como processo na Vinhos Norte. Como é que se congela aí o gargalo? Existe, obviamente, uma máquina, não é, que nós temos para o efeito, em que mergulhas a garrafa e ele congela-se essa parte final do gargalo e depois tudo. E tira-se a carica sai e tudo depois... junto, sim. Afinal, isto dá algum trabalho. Trabalho e é uma das... na nossa região não é assim tão fácil, porque nós em Vaz da Cóiva temos temperaturas negativas, muitas vezes, temos até dias quentes quando está muito calor, mas no inverno temos temperaturas negativas, temos muitas perdas na espumatização de segunda fermentação em garrafa. Apesar da garrafa ter um vidro específico, não é, para aguentar os bares que tem lá dentro, muitas vezes com as grandes diferenças de temperatura nós temos garrafas que explodem, temos muitas perdas. E por isso é que eu gostava que as pessoas que nos estão a ouvir, quando vissem um espumante com o selo de garantia de qualquer comissão vitivinícola, percebessem que aquilo tem um processo que está a ser certificado e esse custo acrescido tem a ver com o tempo que está dentro da adega e com esse processo que está certificado, para que seja efetivamente aquele produto final. Zé, eu estava a ver aí a mexer o copo e a cheirar. Nós como é que percebemos se um espumante... Que características é que nós procuramos num bom espumante? Olha, acima de tudo, eu diria que frescura. A frescura é algo que é muito comum ao espumante de qualidade. Claro que o gás está lá, não é? É um gás natural, atenção, o processo que a Vera explicou nessa segunda fermentação, no processo de fermentação, o produto vivo que lhe é acrescentado vai libertar gás naturalmente e vai morrer, não é? E, portanto, depois fica o tal depósito. Portanto, o gás de um espumante é gás natural, de um espumante do método clássico, não é? Atenção. Portanto, fermentou, é um vinho, este no caso é um vinho branco que fermentou normalmente, como um vinho branco. Que depois, claro que já foi colhidas as uvas, etc., com o objetivo de fazer um espumante, ou seja, se calhar as uvas foram colhidas mais cedo, para ter mais acidez um bocadinho, etc. Bom, mas é um vinho normal, que depois vai entrar na garrafa, não é? Com a levedura, que é acrescentada, e vai fazer a tal segunda fermentação. Daí as garrafas serem as garrafas mais grossas e a carica, para aguentar a pressão que se vai gerar, que esses bares de pressão. Pronto. Mas o produto depois de pronto, e quem aprecia espumantes aprecia brutos, não é? De brutos para cima, e não secos, meio secos, etc. Claro que antigamente faziam-se espumantes fracos, não é? E o meio seco, ou até o meio doce, ou até o doce, iam disfarçar o defeito. O açúcar ajuda bastante. Exatamente, ajuda muito. E também é um conservante, não é? Sim, também tem essa outra vantagem. Por exemplo, na doçaria tradicional, o açúcar é um conservante natural, não é? Pronto, o abado de perisco dura não sei quanto tempo. Porquê? Porque é dulcíssimo, não é? Exatamente. E mais, tem outra coisa, tem gordura também. Também tem gordura. Aí tem São dois conservantes. Exatamente. Mas, portanto, o espumante bruto, que a descrição belíssima que a Vera deu, dá-nos um produto realmente de grande qualidade. Portanto, o que é que eu espero quando abro uma garrafa de espumante? Neste caso não fui eu, foi aqui o António que abriu as garrafas, não é? Para já fez uma coisa, eu tenho sempre que dizer isto, pá, que é, eu hoje arrepio-me todo quando vejo escansões e pessoas de muita qualidade e que sabem muito, abrir as garrafas com aquele... Pá, por amor de Deus. É para estourar. Eu digo-lhes sempre assim, mas vocês vão à bairrada, então vão à bairrada, vejam como é que eles abrem. Já foram ao champanhe, vejam como é que eles abrem champanhe, sempre com ruído. Agora, dizem, mas é os clientes que incomodam ao lado. E eu agora vou ao teu restaurante, de 2 estrelas Michelin, e peço-te para me saboreares uma garrafa de champanhe. Isso é diferente, tu vais abrir com o sabre e é um barulho até dizer chega, então não mais e sai espumante, não incomoda. E vidro, sai espumante e vidro pelo bar, não é? E portanto, isso não incomoda, portanto, isso é uma mania que portanto, eu digo sempre, não, é errado, tem que se abrir como abre na Bairrada, sobretudo na Bairrada, que é a grande escola nacional, foi para aqui que veio, foi para a Bairrada, que vieram os espumantes de champanhe, os champanheses vieram cá, os anólogos, etc, trouxeram castas, trouxeram um método de champanhês que hoje todos usam. Os vinhos verdes, eu não conheço, quase todos usam esse método, a Vinhos Norte usa certamente. Pronto. E, portanto, abram a garrafa como deve ser. Ela a 45 graus mais ou menos, tu abres, faz aquele barulhinho e não deita nada por fora. É uma técnica que se aprende, é fácil, ao fim de 3, 4 vezes tu nunca mais falhas isso. Pronto. Mas isso eu tenho que dizer porque realmente é uma pena. O António há bocado abriu uma garrafa e disse, eu adoro esse ruído. Porque adoro mesmo, mas todos os nossos sentidos apreciam vinho. Não é só ver e cheirar e provar, é ouvir também. Então um tchim-tchim, o que é, não é? Sim. Então não fazes um tchim-tchim, não é? E o abrir a garrafa, pá. Aliás, eu tenho um amigo que produz vinhos verdes, só produz vinhos verdes, pá, ali aqui na região de Sul Rico, e quando eu levo lá visitantes, ele assim, vai abrir uma garrafa,
e abre, pá, e diz, adoro este ruído. Bom, mas para dizer... Antigamente, desculpa lá, até as pessoas diziam, é boa pomada. Boa pomada, exatamente. Quando abria assim, é boa pomada. Portanto, e o fazer esse ruído tem a ver com a garrafa que tem gás realmente. Às vezes acontece não ter, às vezes acontece por um processo qualquer, haver a perda. Portanto, quando se abre, o que se sabe que vamos ter é, primeiro, e o espumante é o único vinho no mundo que deve ser servido entre 5 e 6 graus centígrados, ou seja, muito fresco. Muito fresco. Como é que se mantém a temperatura? O ideal é um frappé com gelo, mais nada. Pronto. E portanto, mais uma vez, vão à bairrada, vão ao champanhe e vejam como é que eles fazem. Pronto. Portanto, eu espero, já sei que vai estar com aquela frescura, já sei que vai ter aquele gás. É uma bebida que ajuda a fazer a digestão. E por isso o espumante é a única bebida, o único vinho que acompanha toda a refeição, não é? Desde a entrada à sobremesa, sendo minimamente bem escolhido. Este que temos aqui, a Vera há bocado dizia, está a ver, ele acompanhou bem os pratos todos que o António nos pôs na mesa. E foi verdade, tu também sim. Pronto, depois eu espero sobretudo frescura do vinho, não temperatura, não é? Frescura, assim, vinho fresco, não ser pesado, não ser pesadão, etc. Depois tem as características de cada um deles, mas o que eu espero acima de tudo é a frescura e uma, como é que dizer, e uma não demasiadamente aromática, ou seja, normalmente o espumante é uma bebida seca, normalmente, não é? Pode ser mais frutada ou menos frutada, mas que não seja demasiadamente aromático, não é? Há alguns vinhos verdes, alguns alvarinhos, por exemplo, que no nariz são aromáticos demais, não é? São, entre aspas, enjoativos. Depois, na boca não quer dizer que o seja, não é? Pronto. Mas influencia. Influencia, claro que sim. E o espumante não deve ser isso. Deve ser isto que está aqui, que nós estamos a ver. Portanto, seco, ligeiramente seco, sem ser demasiado evidente no nariz, mas depois na boca que nos dá a frescura, o gás, e depois vamos tendo nuances, não é? Porque ele abrindo vai evoluindo. E isso é que é giro apreciar, não é? Claro. Eu tenho um amigo meu que diz que quando se abre uma garrafa de espumante, assim, eu era capaz de beber este vinho todo o dia, durante todo o dia. É um vinho que se bebe bem às comidas e às bebidas. E ao pequeno almoço também. Bom, há pouco, e referiste várias vezes a bairrada, toda a gente sabe que de facto sim, foi para cá que veio, exatamente, que veio, não é? Na região dos vinhos verdes é muito recente os espumantes. Mas as surpresas são mais que muitas. Não é? Exatamente. Mais que muitas. O Miogo aqui teve um papel importante. Tem uma grande responsabilidade no Minho, sem dúvida alguma. Uma grande responsabilidade. Eles foram muito pioneiros, não é? Sem dúvida alguma. E foram pioneiros e foram um bocado revolucionários, porque foram um bocado contra a corrente, não é? São malucos e tal, espumantes aqui, não sei o que, aqui é verde, não sei o que, é verde tinta, e eles eram produtores verde tinta, a Vera disse isso. A grande imagem deles inicial era verde tinta, não é? Sim. Como era na região de Basto, não é? Sobretudo na região de Basto. E portanto foram um bocado contra a corrente, não é? Isso tem a ver também com o sangue novo, não é? Que é giro isso, não é? Sim. Nós estamos a assistir agora, no país todo, aos jovens enólogos estou a falar com 22, 23 anos, a fazerem coisas absolutamente brutais, não é? Muitas delas fora completamente do baralho. Eles foram fora do baralho nesta região, numa região muito tradicional, não pelo mau sentido, tradicional, não é? Sim. Falávamos há bocado de gastronomia, de defender o que é tradição, não é? Sim. A vitelinha de Faf, aliás, foi a única coisa que falhou hoje na refeição, foi a vitelinha de Faf. mas estás a perceber, ou seja... Eles... Tinha vitela, Só não tinha era forno. Mas eles foram muito revolucionários no bom sentido, não é? No sentido, e teimosos, é muito positivo, ou seja... Resilientes também, provavelmente. Gostava de acrescentar ao José Silva isso. Inicialmente, como eu disse, o bruto natural não foi bem aceito pela maior parte dos consumidores. Não faltavam brutos naturais cá na região. Não tão lapidados. Mas porque efetivamente as pessoas estavam ligadas a um perfil mais seco e mais meio seco. Sim. E eu é com grande prazer que digo isto, cada vez mais, depois passados estes 20 anos de apresentar o espumante, etc., cada vez mais tenho pessoas a pedirem os espumantes brutos. O que inicialmente diziam-me toda, mas eu não quero se for bruto. Isto há 15 anos, 20 anos atrás diziam-me isso nas provas. E agora é exatamente o contrário. E nós temos feito esse trabalho. Por exemplo, o primeiro espumante Miogo foi bruto natur, o segundo foi bruto apenas. As últimas edições são todas extra bruto. Este nós estamos a ver hoje é extra bruto. O que é um bruto natur e um bruto apenas? O bruto natur, efetivamente, não tem adição de disposição de qualquer tipo de açúcar residual, até umas 2, 3 gramas. O extra bruto é até 4 gramas, por exemplo, de gramas por litro de açúcar residual. É o que a lei permite, não é?
de 4 a 12, salvo erro, é bruto, e depois temos os... Ou seja, uma saquinha daquela que metemos no café. Exatamente. E é importante dizer isso, estás a brincar, Rafael, mas é importante. Porquê? Porque as pessoas podem achar que a gente adiciona açúcar no licor de especiação. Não é adição de açúcar, é açúcar residual do vinho. Natural. Sim. Como nós temos nos vinhos, não é? É exatamente a mesma coisa, mas que é controlada nessa percentagem pequena de licor de expedição. E o que o nosso enólogo diz, e muitas vezes nós sentimos isso, é que efetivamente o licor de expedição tem uma pequena percentagem na adição do lote, da garrafa, mas pode fazer muita diferença no produto final. E portanto, no espumante eu acho que todas as etapas têm que ser muito criteriosas, como referiu José Silva, desde a vindima, é a vindima mais precoce que tu tens, porque o vinho base tem que ter uma acidez QB para espumatizar. Nós estamos a falar de que castas é que temos neste aqui? Momento, neste meio que nós temos aqui, nós temos 80% de loureiro, que é a nossa casta principal, e temos 20% arinto. Loureiro, arinto e trajadura sempre foi o lote de castas desta região do Ave que os vinhos verdes brancos... O trajadura também tens cá plantado no Ave ou já é... No Ave e no Basto. E no tem Basto, nos dois. Loureiro também. O loureiro do Miogo, que é de Guimarães, é muito diferente do loureiro de Basto, por exemplo, de Vila Nuno e de Mondim de Basto. Mas essa é a maior riqueza que nós temos. O território é fantástico nesse aspecto, e não é? nós Estamos a falar de meia dúzia de quilómetros de distância, não é? 15 km da adega até à Quinta do Miogo, por exemplo, e outros 15, 16 para a zona de Basto. E são completamente diferentes um do outro. Completamente diferentes. Portanto, este ano de vindima foi a primeira vez que nós vindimamos o Miogo antes de todos os outros, porque normalmente tinha uma maturação muito tardia, mas este ano não. Fez muita diferença a nível de maturação da casta. E, efetivamente, esta acidez que o José Silva dizia, quer dizer, nós não podemos ter um espumante chato, molado na boca, não é? Ele tem que ser vivo, não é? Tem que nos despertar os sentidos. Portanto, esta acidez do vinho base é essencial. O nosso enólogo, quando iniciou este projeto de espumantes, dizia isto muitas vezes. Não é por acaso que nós o fizemos. Ele estagiou na zona de Champagne e vinha com o bichinho do Champagne e dizia-nos isto muitas vezes. O vinho verde tem tudo no sítio para espumantizar. E foi teimoso também e persuadiu-nos a fazer este risco, porque foi um risco na altura. Mas há uma coisa muito importante a dizer em relação a isto, é que eles, como eu disse há bocado, foram revolucionários, porque realmente remaram contra a maré e foram teimosos. O enólogo também ajudou nessa teimosia, mas eles fizeram uma outra coisa ao longo destes anos, e que se nota, eu que os conheço há muitos anos, e que assisti à evolução dos vinhos todos eles, mas sobretudo dos espumantes Miogo, eles tiveram que trabalhar com castas que não eram vulgares em Champagne. Claro. Ou seja, quando Champagne veio para a Bairrada, trouxe o Chardonnay e o Pinot Noir, que ainda hoje lá existem muitos e muito bons. Portanto, foi fácil, digamos assim, os técnicos de Champagne trabalharem nos primeiros anos e deixarem cá, porque era aquelas castas que eles trabalhavam lá. Não, eles trabalharam com castas dos vinhos verdes. Se há 20 anos a mim me dissessem, opá, ali uma firma, uma vai fazer, pá, mas maluco, Champagne, espumante, pá, vocês estão a fazer maluco, está bem, deixa-os fazer tal. Portanto, eles foram duplamente revolucionários. Sim. É que pegaram num projeto de origem bairradina, digamos assim, não é? A nível nacional, hoje está por todo o país, há espumantes em todo o país, na Madeira, há espumantes em todo o país, e bons, atenção, quando estou a falar de espumantes, bons, não é? E há um espumante da Madeira que recebe em prova cega, no concurso mundial de espumantes em Portugal, que eu sou o júri, a medalha de ouro todos os anos, não é? Aliás, minto, ano passado recebeu a medalha de prata e este ano voltou a receber a medalha de ouro. Portanto, e eles trabalharam com as castas autóctones, não plantaram Chardonnay nem Pinot Noir, não, trabalharam com loureiro. Seria mais fácil fazer... Muito mais fácil, não é? E mais, o Chardonnay aqui está bem e o sinal Pinot Noir. Não, eles trabalharam com as castas que tinham. Claro. Porque acharam, o enólogo aí teve influência, disse a Vera muito bem, vinha com o bichinho e pensava, mas aquelas castas também têm acidez, percebia, não é? Pronto, está bem, mas foi preciso que eles aceitassem e mais, aceitassem e depois aderissem, não é? Sim, e depois também é preciso acreditar no projeto, claro, senão não vende, não é? Aí entram os três irmãos. Durante alguns anos, evangelizar, sim, que efetivamente... Mas para quem nunca... eu gosto de vinho, sou um apaixonado pelos vinhos verdes, não percebo grande coisa de vinhos, gosto se é bom ou mau para mim, e como diz o Zé muitas vezes e com razão, gostar ou não, isto depois depende de cada um, não é? Cada um, claro. Mas eu gosto particularmente dos vinhos verdes, mas
quando me lembro de espumante de vinho verde, um dos primeiros espumantes que vem sempre à cabeça é o Miogo, porque de facto tem esta relação desde o início de começaram a aparecer os seus primeiros. E mais, eles foram duplamente revolucionários, como eu já disse, mas mais, eles três irmãos aderiram, não é? Abraçaram, e depois fizeram uma coisa gira, que eu acho que para eles foi relativamente fácil, convenceram o pai, não é? Que tinha a tradição naturalmente, não é? Tinha sido o avô, portanto o pai do Sr. Lima, do Sr. Joaquim Lima, portanto o Sr. Joaquim Lima tinha a tradição dos vinhos verdes, não é? Atenção, com verde tinta à cabeça, não te esqueçamos disso. Na altura era com verde tinta à cabeça, não é? Mas, conhecendo eu hoje como o conheço, ele acabou por ir atrás dos filhos, não é? Disse assim, bem, deixa-os lá experimentar, não é? E hoje suportou esta se não houvesse isso, teria sido difícil, teria morrido à nascença, não é? Claro, tem que haver esta completamente. António, o vinho que nós vimos, nós hoje almoçámos bem mais cedo, para estarmos a querer gravar ao meio-dia. Fizemos aqui no fundo uma série de pratos, sempre acompanhado pelo mesmo vinho, que foi o espumante de Miogo. Isto, o espumante conjuga muito bem com a comida asiática, pelo menos por aquilo que nós vimos foi. O espumante é isso, como o José disse, é uma bebida que acompanha perfeitamente qualquer refeição de início a fim, uma sobremesa, o que for. Logicamente, para mim, é muito fácil eu fazer um menu sem preocupar com a bebida. Foi o caso. Eu sabia que era o espumante Miogo. Provámos uma série de pratos, uns mais frescos, outros com mais condimentados. Diz-me aí 2 ou 3 nomes. O que é que nós tivemos hoje aqui ao almoço? Pronto, começámos com uma sopa de caril da Malásia, um bocadinho picante. É uma sopa fresca, mas também bastante consistente. Depois passamos para comemos umas gambas ao alho, ao estilo tailandês, também picantes, e de onde o espumante acompanha perfeitamente bem limpa completamente. Comemos umas entradinhas mais softs, comemos um crepe de frango de caril e coco, comemos umas chamuças só de carne de vitela, com uma receita indiana de raiz com agridoce de manga, também um bocadinho picantes, que também acompanha perfeitamente bem. Depois passamos para umas guiosas, não foi? Comemos umas guiosas, que são os raviolis com massa de arroz cozidas a vapor, com frango e legumes, com um molho com um ilo de wasabi para refrescar um pouco a guiosa, dá aquele toquezinho do wasabi no final. Depois comemos um prato fresco, que foi um ceviche de bacalhau. Estava maravilhoso. Grande surpresa. Estamos na época natalícia. Grande surpresa. E o bacalhau, para mim, é daqueles peixes que nós comemos aqui por tradição, mas que tem um potencial enorme. Eu acho que se usa em qualquer... Há mil e uma formas. E usa-se em qualquer gastronomia do mundo. Eu por acaso sou daquelas pessoas. Agora há 2001, porque as asiáticas são mais 1000. Exatamente. Eu sou um bocado adepto de cozinha simples, eu não gosto de cozinha complicada. Aliás, a minha paixão pela comida asiática é exatamente isso. Eu comida muito complicada não sou fascinado, então eu gosto da comida simples, direta, que é o caso da comida que nós fazemos aqui. E foi a comida que nós comemos hoje. Depois acabámos por continuar no bacalhau, que faz parte desta época natalícia, que comemos um bacalhau feito a vapor com uma pak choi, com a nossa salsa que toda a gente conhece, com o nosso coentro que é nosso e também é asiático, mas também utilizamos muito na nossa gastronomia. Com um arroz frito um pouco mais fabuloso. E com um arroz frito. Estava maravilhoso o arroz. Com um arrozinho frito. Devia ser proibido fazer arroz assim. Também aprecio bastante este arroz. E depois... engraçado que essa tosta do arroz que nós provamos tem muito a ver com o final de boca dos espumantes, não é? Com estes aromas mais tostados, com esta boca mais cremosa. Faltam os cogumelos. Nós comemos aí uma coisa de cogumelos. Comemos, exatamente, uma entrada que já me esqueci. Que é um cogumelo brutal. shimeji, que é um cogumelo também asiático, utilizado muito na gastronomia tailandesa e de Laos.
que por acaso nós também já temos aqui plantações na zona de Faf deste tipo de cogumelo, com uma pequena fusão mais europeia, que foi era um cogumelo com bacon, soja e a hóstia de camarão. E a acompanhar com uma hóstia de camarão. Com também um bocadinho picante, que é com um salbal bajé, que é um dos temperos muito utilizados na comida asiática. Mas o espaço chama-se Taverna do Sushi, como dizia mesmo no início, mas sushi temos muito pouco, ou seja, nós temos aqui uma variedade de comida asiática fora normal. O nosso conceito de taberna, o nome taberna, e quando nós colocamos o nome taberna, foi sempre, eu sempre achei que havia um exagero quando as pessoas iam comer o sushi, não é? Gostavam que os sítios eram muito requintados e as pessoas quase, eu recordo-me que há 15 anos atrás, aqui que as pessoas vestiam-se para comer sushi, quase como ir à discoteca. E eu sempre achei isso muito pouco informal, até porque eu acho que a comida asiática, seja o sushi, olhamos para a comida, é uma comida bonita, não é? Mas acaba por ser uma comida simples e prática de se fazer. E de rua, muita é um street food, é uma comida de rua. E a mim sempre me meteu um bocado de confusão ver os espaços que onde se ia comer sushi ser muito requintados, os seios de... Pronto, eu nunca achei isso muito normal, eu acho que... E quando surgiu o nome de taberna, eu sempre quis pôr um sítio em que fosse muito formal e comer uma comida mais requintada ao fim e ao cabo, mas que podia entrar com uns ténis, uns chinelos, meter o dedo, porque vinha da praia, e estava na mesma a comer, no mesmo espaço, uma comida requintada. E daí o nome de taberna. Alguma informalidade. A criar porque recordo muitas, e ainda hoje isso passa muito, que é há muita gente que está a iniciar ainda hoje o sushi, né? Tanto ouvir falar nas redes sociais, que se pressionam elas próprias para ir comer, e há sempre aquele receio quando se entra ao restaurante de uma comida que em primeiro lugar nós não entendemos nada do que vamos pedir. Se eu chego à porta do restaurante e vejo uma coisa muito informal, quase tenho medo de entrar dentro do restaurante. Então eu nunca quis muito isso, que é, ok, eu vou comer num sítio que até não percebo nada daquela porcaria, que lá está, não percebo nada do que vou pedir, mas chego à porta e não sinto ali uma barreira para poder entrar dentro do espaço, e daí o nome da taberna. E o próprio sítio, como eles chamam. Estava fantástico a degustação que temos. Vera, por acaso agora o António estava a falar desta nova forma que ele queria que se comesse sushi. Às tantas é a mesma coisa com o espumante, ou seja, nós não precisamos estar sempre vestidinhos de gala para comer espumante, podemos beber um espumante chinelinho no dedo, sentadinhos na praia e beber um espumante destes num fim de tarde, não é? Eu acho que o espumante é aquela bebida que vai bem em qualquer ocasião e qualquer cenário. Por falar neste misticismo de beber bem, há bocado deixamos pendente uma questão que eu gostava de falar, que era do copo. O espumante também, quando passou para a mesa, não é? Porque inicialmente nós em Portugal bebíamos espumante mais ligado às festividades, aos aniversários, etc. Quando nós empresa, sempre defendemos a linha Mio como uma linha de espumantes gastronómicos, sempre foi nosso apanágio falar que estes espumantes eram pensados para a comida, para a mesa e não para o momento de celebração apenas, para o brinde. E, portanto, é muito importante comunicar esta ideia, efetivamente, de servir no copo, porque aqui o espumante tem um comportamento diferente quando levamos à boca do que tem na flute. Ele ganha complexidade no copo, em boca, a mousse que nós sentimos ao colocar na boca também é diferente. Uma suavidade, não é? Sim, e essa mousse, como falavas da Silva, limpa o palato, não é? Preenche-nos a boca. E quando nós temos a flute, nós não temos a componente aromática e, para além de não termos a componente aromática, só temos pequenos golos, não é? E não conseguimos preencher a boca da mesma forma. Por isso, sendo que é uma opção de gosto pessoal, nós gostamos sempre de provocar as pessoas a trazer o espumante para a mesa, do início ao fim, até na recepção dos convidados, quando temos gente em casa, e depois, efetivamente, para além disso, provocar para beber no copo, porque eu acho que faz diferença. Agora, sim, na praia, em frente ao mar, ver espumante espetacular, há melhor cenário. Estamos em dezembro a pensar em praia já. Sim, no Brasil, por exemplo. Por exemplo. Vamos agora umas horinhas de avião e estamos lá. Zé, há uma ideia de que os vinhos verdes são vinhos de verão, de peixe. O bacalhau não é bem peixe. Há peixe, carne e o bacalhau.
mas isso também está a cair por terra. Nós podemos beber vinho verde o ano inteiro, e conjugam muito bem agora com a época natalícia, não? E não só. Então, na região dos vinhos verdes, o que é que se bebe durante o ano inteiro? Vinho verde. Vinho verde, claro. O meu avô já bebia, o meu bisavô já bebia, não eram minhotos, mas gostavam muito de vinho verde. Portanto, se nós andarmos por aí, e muita gente diz-me assim, pá, por exemplo, brancos com enchidos e não sei o que, pá, eu ia à casa de adegueiros com o meu avô, eles punham uns queijinhos, mas sobretudo enchidos, branco, claro. Era isso que se bebia. Portanto, é um bocado um misticismo, percebes? E temos que desmistificar isso. Só que também os produtores de vinhos verdes têm uma grande responsabilidade no que está a passar hoje em dia, de positivo, é que os vinhos verdes também evoluíram, e tu hoje bebes vinhos verdes com 2, 3 anos de garrafa. Eu provo vinhos verdes com 10 anos de garrafa, 12 anos, e estão extraordinários. São diferentes dos outros, mas evoluíram. São fantásticos. Os ditos maduros também evoluem em garrafa, não é? Claro. E ainda agora abri um vinho do Douro com 30 anos, uma da Bairrada com 30 anos, ele está extraordinário, não está igual quando eu comprei, não é? Percebes? Claro. Agora, os vinhos verdes, para além dos vinhos ditos do ano, por exemplo, há neste momento 2 ou 3 produtores que já editaram pelo menos um vinho de 2021, porque há algum mercado que o pede, mas cada vez menos. Ou seja, as próprias câmaras municipais que fazem eventos, etc., nesses eventos, cada vez mais, todos os anos, eu vou a muitos e às vezes sou comentador, etc., se provam os vinhos com 1 ano ou 2 anos de garrafa. Agora, eu digo às pessoas, provem e façam a comparação. Claro. E quem prova e faz a comparação diz, pá, realmente está bom, pá, não está estragado. Sim, e temos que libertar a mente. Completamente. Não podemos esperar que o vinho com 3 a 4 anos tenha a mesma frescura. Exatamente. São vinhos diferentes. Eles perdem umas coisas e ganham outras, ganham muitas outras. Agora, 1 ano de garrafa eu acho que é fundamental. Porquê? Porque quando engarrafas um vinho, não é? O vinho obrigatoriamente tem que ter sulfitos. É um conservante, não é? É natural, é de lei, etc. Não te vai dar paladar nenhum, etc. Mas a integração de tudo aquilo vai demorar algum tempo. Não é por acaso que um espumante, uma beira disso, tem que ter um mínimo de meses de garrafa, de 9 meses de garrafa. E porquê isso? Precisamente para isso, para integrar tudo aquilo, para a tal segunda fermentação chegar ao fim, estar bem feita, daí depois virar as garrafinhas para baixo, para a borra ficar ali e se ir virando, para a borra ficar ali toda, isso é tudo a trabalhar na qualidade do vinho. E portanto, só 9 meses ou mais depois é que vai atingir esse patamar. Ou seja, eu já fiz essa experiência várias vezes, abrir o vinho, tirar a carica e servi-lo, não é? Logo, e o mesmo vinho bebeu daqui a 1 ano. Não tem nada a ver, pá. Claro. Basicamente vê-se que está ali, mas evolui. Portanto, os vinhos terem pelo menos 1 ano de garrafa, o que nós chamamos de gíria, falta-lhe garrafa. Às vezes estamos a provar, por exemplo, eu e nos provadores estamos muito habituados a, num vinho novo, cheirar o sulfito, o sulfuroso. Já sabemos que está ali. A mim não me influencia nada se eu tiver que classificar aquele vinho. Já sei que ele é muito novo, tem que cheirar a sulfuroso. Claro. Quando se abre uma garrafa, aquele tempo que estavas a dizer que é necessário. Quando se abre uma garrafa de verde tinto novo, muito recente, eu digo assim, abram a garrafa e não cheirem logo, porque ele cheira a podre. É o sulfuroso. Pois. Tu deixas passar 5 minutos e o vinho verde, se for bom, bebes a garrafinha inteira, não é? Eu, pelo menos, bebo, não é? E, portanto, essa evolução foi natural por um lado, percebes? Mas os produtores ajudaram muito a teres hoje vinhos verdes mais evoluídos, não é? E há bocado nós falávamos à mesa nos rosés, nos rosados, não é? Sim. Claro que o rosé é mais... Tem sido uma surpresa. Uma surpresa. O rosé mais conhecido, o rosado mais conhecido dos vinhos verdes é o Espadeira, a casta Espadeira, que é uma casta fabulosa, não é? Fabulosa mesmo. Provavelmente a casta mais resistente de todas as portuguesas. Resiste a tudo aquilo. Eu já vi um colheita tardia em que o produtor, sabes quando é que vindimou? Em fevereiro do ano seguinte, pá. Deu um colheita tardia do outro mundo, só que o importador alemão levou-lhe tudo, não é? Portanto, para dizer que... tudo. Tudo que é bom, lá vai. Mesmo nos rosados, nos rosés, não é? Sim. Eu gosto mais de chamar rosados, que é uma palavra portuguesa, mas portanto, nos rosés, ele se tiver 1 ano de garrafa, fica melhor. E mais. E torna-se... Muda a cor, provavelmente. Muda um bocadinho, ligeiramente, mas mais, torna-se mais gastronómico. Portanto, claro, os vinhos com evolução, a não ser para coisas muito específicas, sei lá, se eu quiser um prato de marisco, por exemplo, se calhar um verde novo, com 3, 4 meses, se calhar vai bem, não é? Tem toda aquela força de juventude, percebes? E que lhe vai equilibrar o adocicado do marisco, muita escura, alguma fruta, percebes? Mas de resto, eles só ganham em ter uma garrafa. Eu costumo dizer que digo já há uns anos, portanto, aqui há uns 7 ou 8 anos, dizia, vai demorar uma geração. Há outra coisa muito importante, que ainda não foi aqui falada, que é muito importante, não foi aqui falada ainda bem, porque quer dizer que nós já nos estamos a habituar a que isso não exista. O gás nos vinhos. Ok. Manta uma coisa, o gás no vinho de mesa, que era tradição nos vinhos verdes, não é? Sim.
Está-se a perder, não é? Se não tivesse aquele picozinho. Aquele não sei, picozinho e tal. Hoje eu conheço produtores que, para venderem localmente nas tascas, têm que lhe injetar gás carbónico. A lei permite, não é? Não está em causa isso. Se não puserem, eu também bebo, não é? Mas hoje em dia, qual é a porcentagem de vinhos de grande consumo, vinhos verdes com gás? É muito pouca. Isso vai acabar. Sim. As pessoas muito idosas neste momento, quando desaparecerem, não é? Acabou isso, pá. Pois é. Ainda bem. Sim. É uma evolução natural sim, e que tem a ver com a qualidade que eles sabem pôr no que fazem. Não é só querer, é saber. Isso tem a ver com uma parte científica, não é? Claro. A Vera ainda agora falou do enólogo que se formou em Bordeaux. Tem a ver com a parte científica. Sim, hoje é completamente impossível não falarmos de um vinho verde que não tenha associado um bom enólogo. Um bom enólogo, claro que sim. Coisa que não acontecia há 15 anos atrás, hoje é... Com a vantagem de famílias como a família Lima adicionarem aos seus enólogos a experiência da família, que é muito importante. A experiência do Sr. Joaquim Lima na minha ótica, eu conheço-os bem, foi fundamental nesta evolução, porque ele teve mente aberta, não é? Claro. De deixar, quer o enólogo, quer os filhos, andar para a frente. Se calhar ele muitas vezes não acreditou, mas não deixou de... Nunca cortou as asas. Nunca cortou as asas, isso é muito importante, mas deu a experiência. Claro. Olha, o meu avô fazia assim, olha, mas se fez assim, tal, não sei o quê, mesmo comercial, mesmo experiência comercial, não é? Isso é uma boa analogia do que aconteceu na região inteira. Completamente, na região inteira. Foi esta evolução. António, vocês, o restaurante, há pouco estávamos a falar, não está aberto na noite de Natal, mas vocês, há pessoas que vêm cá buscar comida para a noite de Natal ou para a noite de Ano Novo. Dá-me aí 2 pratos para a noite de Natal ou 2 pratos para a noite de Ano Novo daqui da taberna para podermos levar para casa. Pronto, 2 pratos sem fugir do bacalhau, conforme já provamos hoje. Aconselho sempre o ceviche do bacalhau, que é um ceviche que eu faço nesta altura do ano. Então, os miúdos que não gostam de bacalhau cozido podem bicar, buscar um ceviche de bacalhau e de certeza que... E diz que é ceviche de robalo, porque eles comem... Ou tirou o bacalhau, o ceviche. E continuando no bacalhau, pronto, que faz parte desta época, recomendo também o bacalhau a vapor. Foram os 2 pratos que nós hoje comemos. Saudável, não é? E muito bom, estava muito bom. Com a couve pak choi, que é uma couve asiática. Em vez de ser a couve portuguesa cozida, galega. Ou tronchuda. Ou tronchuda. É uma couve ligeiramente mais adocicada do que a nossa, muito tenrinha. Sim. E acaba por ser um prato bastante saudável, que é tudo feito a vapor. E acessível ao paladar, não é? Sim, acessível, e vai bem com o miogo. E vai bem com miogo, com vinho verde. Com uma pak choi um bocadinho mais adocicada, tem que se ver mais um bocadinho. Só mesmo para reforçar. Para reforçar. E para a passagem de ano? Pronto, para a passagem de ano, também vamos ter, e posso sugerir, um carpaccio de salmão, que também é um dos pratos que nós fazemos esporádicos em algumas épocas do ano. Vamos ter também, e é uma boa sugestão, no final do ano há sempre a ligação ao marisco também, ou ao polvo. Nós fazemos um camarão tigre envolvido em amêndoa, que também são ótimos, com um sweet chili. Depois temos um dos pratos que não provamos hoje, mas que é um prato muito bom, amanhã mesmo é um prato de porco, que se utiliza muito aqui até na Zona Norte, que é a barriga do porco com o corato, que é um prato que se chama babi pang, que é um prato indonésio feito no forno com o corato. Vamos para o miogutinho. Vamos para o miogutinho. É um prato forte, um dos temperos mais proeminentes é a soja. É um prato que demora algum tempo a fazer, porque é um prato que está no forno cerca de 3 horas. E depois no final colocamos o forno em alta temperatura e vamos tostar o corato na barriga do Zé Vera, vamos ter que voltar. Sobremesa. Aliás, é um dos pratos que também fazem. Mas tu serves aqui normalmente? Não, são um tipo de pratos que eu programo para fazer durante o ano, durante um pequeno período. Quase. São os fora de carta. E o que é que acompanha isso? Isto acompanha um arroz branco. E acompanha também muito bem o açaí e a atami, que são uns legumes salteados em soja. Que tem vários legumes. E miogo. Parece-me bem, muito miogo, claro, muito miogo. É uma das sugestões. Terá de ser agora. Terá que ser. Ou seja, se te pedisse 3 sobremesas de Natal, aquela que realmente te enche as medidas, o que é que tu escolhias? Olha, a principal, eu não sou grande doceiro, mas a principal é o pão de ló tradicional. Curiosamente, este ano vou ter a ajuda aqui da minha amiga Vera,
porque no outro dia, quando estivemos aqui, pá, ela fez o favor de nos presentear com o pão de ló aqui da zona de Faf, de Fornelos, mas o pão de ló tradicional, aquele com o buraquinho a meio, que é o que eu gosto. Mas atenção, o meu avô lá do Porto era completamente doido pelo pão de ló. E eu havia lá no Porto a Casa Margaridense, que era uma loja da Margaridense de Felgueiras, e eu tinha que ir para a fila no dia 24, e ia com muito prazer, para comprar o pão de ló, porque ele só queria aquele pão de ló. Porquê? Era o pão de ló, é o pão de ló seco, mas dentro úmido. E o meu avô fazia um exercício que eu, quando começo esse pão de ló, faz esse exercício e vai dizer, o tipo tinha razão, que é, com silêncio absoluto, pegares no pão de ló e fazer assim, e ouves o pão de ló. O meu avô dizia, para ele ser bom, tem que se ouvir. E calavam-se tudo e ouves o pão de ló, aquele esponjoso. E tiramos o pão de ló de lá da broa mesmo à mão? À mão, obrigatório. Claro. Isto do Covid agora estraga aqui muita coisa. Não, eu deixo Estamos em família, não é? À mão, sempre. É verdade. O pão de ló é à mão. E sabes o que é que vai acontecer? Eu, durante os 3 dias a seguir ao Natal, o meu pequeno almoço vai ser o meu cafezinho com leite com uma fatiazinha de pão de ló, uma mãozinha de pão de ló. Esse é tradicionalmente que nós fazemos aqui em Faf. Na manhã de Natal é tradição comer o café com o pão de ló que abrimos na noite anterior. É impressionante. Depois, o bolo rei, obviamente, não é? Curiosamente, o bolo rei foi criado em Lisboa. É curioso. A origem do bolo rei em Lisboa por alguém que veio de França. De França, exatamente. O bolo rei século XIX, é muito recente. Sim, século XIX, é muito recente. Le Gâteau du Roi, não é? Que era do rei, etc. Era mais ou menos, foi desenvolvido e depois veio para o Porto e no Porto realmente explodiu completamente. Eu desde miúdo, enfim, que ouço falar e que sei, que eu conheço do bolo rei, sobretudo no Natal e na Páscoa, não é? Pronto, hoje em dia já há todo o ano. Há lá uma pastelaria bem conhecida no Porto que faz o bolo rei todo o ano e que tem uma coisa muito engraçada. Eu aqui há 2 anos fizemos uma coisa na TSF com o meu amigo António Catarino e levei lá o Sr. Gomes da cafeitaria, da Petúlia, e ele contou-nos uma coisa que eu não sabia. Então tem cliente, uma clientela fantástica. Então, na véspera de Natal, no dia 24, tem clientes que vão para lá de manhã, tomam o seu cafezinho, etc. E depois põem-se na fila. E vão conversando com outros clientes que já conhecem de anos anteriores e vão deixando as pessoas passar à frente. São os clientes da fila. Portanto, eles vão comprar bolo rei, mas vão estando ali a conversar. Então, como está? Não sei o que mais. É a única altura do ano que se encontram e chegam a estar ali 3 horas na fila. Já sabem que está garantido o bolo rei. Essa e outras confeitarias têm bolo rei todo o ano. Portanto, tens todos os dias bolo rei, não é? O que é muito engraçado, fresco, não é? É impressionante. E depois faz outra coisa nas confeitarias tradicional, que é o bolo rei que sobra, fazer torradas de bolo rei. Que tosta-se e Pronto. Esse faz aqui. Faz aqui? É engraçado. Eu faço muito em minha casa. Sim. É o que eu mais gosto. Depois, muito tradicional também lá, os bolinhos de bolina, ou os bolinhos de jerimum, de abóbora, aqui não é? de Minha, de Chila, perdão, que é tradicional nesta altura, não é? Sim. Que é muito tradicional, que a minha avó fazia muito bem, não é? Mas há algo que eu tenho que falar, que são as rabanadas, não é? Depois faz parte, não é? As rabanadas de Natal, pronto. Mas no Natal não há hipótese. O jerimum não é tão tradicional, era tradicional da minha família, mas as rabanadas, e então, só para terminar, eu, como digo, não sou muito doceiro, mas essas rabanadas como, que era, umas amigas da minha avó, eram uns senhores que eram modistas, algumas grandes amigas dessa minha avó. A minha avó não fazia doce, era uma grande cozinheira, mas doces não fazia grande coisa. Então elas faziam as rabanadas, elas eram de Famalicão, uma família famalicense, e a minha mãe aprendeu e a minha mulher aprendeu também, ainda hoje vai fazer, esta semana ela vai estar para aí 2 dias a fazer rabanadas para a malta que lhe pede, não é? São rabanadas que são feitas com o tradicional, com uma vagem de baunilha. Então ela faz um molho, faz normalmente com leite, fritas, tal, e depois faz um molho com a vagem de baunilha, a calda, percebes? Que é realmente extraordinário, que eu como desde que me conheço, percebes? Portanto, eu diria, o pão de ló, o bolo rei e as rabanadas são realmente da mesa de Natal e mais, é naqueles dias que se seguem. São coisas que duram 3, 4 dias, percebes? Maravilha, já estávamos com vontade de chegar logo à noite para comermos. Vera, agora ia-te pedir que me digas aí uns vinhos para o Natal e para o Ano Novo. Para o Natal, e como estamos aqui ainda muito enraizados nas tradições, sem falar ali do menu do António mais alternativo, para o bacalhau, eu acho que um alvarinho é uma escolha certa, que não vai ficar mal. Obviamente que em minha casa o que nós vemos com bacalhau é verde tinto, e normalmente até o vinho verde tinto novo desta colheita, que normalmente vem em garrafão para a mesa para provarmos como é que vai ser este ano.
É sempre fica. E não se contam as garrafas depois, não é? Exatamente. Servida em malga, naquela mesa comprida e toda a gente a comentar: este ano está melhor, este ano não está, como é que liga. A qualidade do verde tinto e do bacalhau é analisada à mesa, todas as consoadas. Mas para quem não é tão fã do verde tinto, eu acho que o alvarinho, não muito estruturado, não com muita idade, uma versão mais jovem, acompanha muito bem o bacalhau cozido. Se somos para um bacalhau mais elaborado, já podemos avançar na idade do vinho. E uma coisa que eu acho que nós temos... E se for polvo, se comer polvo? Polvo, um vinho verde loureiro vai lindamente com polvo, com azeite, com alho, liga muito bem. Eu acho que... Porque eu como polvo à hora do almoço, no dia 24, e bacalhau à noite, que é para ir buscar as tradições todas. Começas no loureiro à hora do almoço e depois passas para o alvarinho à noite. Parece-me bem. Vou subindo mesmo a nível geográfico, não é? Também. Loureiro mais a sul. Sendo que o alvarinho também temos muito. Também já tem bom. É verdade. Nós temos excelentes alvarinhos fora da região. Para dizer que este ano, por exemplo, há pouquíssimos dias, no dia 24 de novembro, apresentamos à imprensa e vai sair para o mercado agora, já está disponível, o Miogo dos 50 anos, vinho, tranquilo, 80% alvarinho da nossa sub-região, da sub-região de Basto. É um alvarinho que tem uma leve passagem por madeira, para lhe dar também mais longevidade, porque queremos que estes vinhos dos 50 anos perdurem no tempo e fiquem cada vez melhores. Com este objetivo, e há bocado estamos a falar de tempo. O tempo é essencial em tudo, na comida, na preparação, nos vinhos. Se nós conseguirmos... Até nós, com o tempo melhoramos. Se conseguirmos ter alguma paciência para guardar os vinhos, mesmo em cave, em adega, sem os pôr logo no mercado, não é? Às vezes a pressão comercial é grande em algumas marcas, por exemplo, no Miogo nós sempre conseguimos ser fiéis à qualidade e ao perfil, e ele não sai se não tiver aquilo que nós entendemos como perfil da marca. Por exemplo, nós estamos com o retorno de estoque do Miogo Tinto há um ano, e cada vez mais gostamos dos espumantes com mais tempo em garrafa. Portanto, nós começamos com espumantes com 12 meses em garrafa, 9 meses, 12 meses. Este Miogo que nós estamos a beber agora tem mais de 24 meses. O que lançamos agora tem 36 meses, é um super reserva. Claro que isso tem que ter da nossa parte uma estratégia clara de refriar muitas vezes a venda naquele momento comercial. Claro. Mas para que o consumidor... Eu costumo dizer que o Miogo não tem consumidores, tem fãs. Isso é ótimo para uma marca, porque são aquelas pessoas que nos ligam e que interagem com a marca e com o espumante e que nos perguntam sempre: mas já existe, já não existe, como é que está? Por exemplo, nós temos o Miogo espadeiro, há bocado falámos rosé, rosado, aqui um misto de duas categorias, é quase um tinto leve, é um rosé da casta espadeiro, neste momento é de 2011, colheita 2011, que neste momento está na sua forma mais interessante desde que o lançamos, e que, por exemplo, eu ia aconselhar para os doces de Natal, porque para doces que tenham canela, para os mexidos, mesmo para as rabanadas, com as caldas, etc., é um espumante que tem um ligeiro toque de fruto vermelho, mas fruto vermelho em versão confitada, compota, não aquela fruta fresca, e portanto com este tipo de doces funciona muito bem, inclusive com o pão de mel também. E para a passagem de ano? Para a meia-noite da passagem de ano? Para a meia-noite da passagem de ano, eu acho que para entrar em grande, assim, que é para 2022 ser como deve ser, tem que ser uma Magnum de espumante Miogo. A estourar, com a rolha a estourar, não é? A estourar, sim. E a fazer o brinde, e se calhar, em vez de pegarmos no espumante só para essa hora, não, é o espumante que nós já estávamos a beber antes, que estamos a continuar. Claro. Ali com os pratos de sugestão do chefe António, por exemplo, e que permitimos levar depois pela noite. Mas nem que estejas a beber à meia-noite, abre outra garrafa. Claro. Festa é festa. Meus queridos amigos, foi um prazer enorme. Deixa-me só dizer uma coisa. O espumante, eu tenho um amigo meu que só bebe espumante ou champanhe, não bebe outra bebida há mais de 20 anos. E ele diz uma coisa muito séria que eu gosto sempre de transmitir, que é quando me dizem: mas para que ocasião? E ele diz assim: meus amigos, espumante é o único vinho que só se vende por duas razões: por tudo e por nada. Muito obrigado. Hoje foi mesmo um programa especial, porque nem fizemos paragem para a meio nem nada, até já passámos 1 hora de programa e estaríamos aqui mais 1 hora a conversar, mas também é Natal, ninguém vai levar a mal por passarmos aqui a hora do programa. Eu gostava só de referir, e trouxe aqui comigo um presente que me ofereceram, que no passado sábado foi apresentado
o livro do pão de ló coberto de Vizela, ou pão de ló, o bolinhol de Vizela. Aconselho vivamente Está à venda? A explorar. Eu penso que isto é uma edição do município, deve ser, sim. não sei se está à venda, mas de certeza que tu vais ter direito a quase certeza. E é um doce também de Natal muitíssimo bom, e eu gostava de dar os parabéns ao município de Vizela pelo trabalho que desenvolveram, porque de facto está aqui uma obra muito interessante. O autor foi o António José Martins da Cunha, com belas fotografias, não só do bolinhol, mas também da história do bolinhol. Acho que tem aqui um trabalho muito interessante para a nossa gastronomia do Minho. Mais uma vez, muito obrigado por esta recepção, António, obrigado, José, por esta partilha dos saberes que transportas. Vera, muito obrigado por este convite de virmos conhecer um bocadinho melhor o trabalho que vocês têm desenvolvido nos últimos anos. Já sabe, todas as sextas-feiras do meio-dia à 1, em reposição ao domingo à mesma hora, aqui na Antena Minho, ou depois no YouTube da Field Travel, ou também através das redes sociais e em podcast. Continua a acompanhar a Antena Minho durante o dia de hoje. Hoje temos um dia muito especial dedicado ao Natal. Um bom Natal para todos, um ótimo dia 24, 25, aproveitem bem esta época para partilharem algumas partilhas que algumas vezes que se atrasaram, familiares que acabaram por vir e que há algum tempo que não vínhamos, com alguma responsabilidade, ou bastante responsabilidade, porque o Covid ainda aí está, mas tenho a certeza que vai ser um Feliz Natal para todos. E eu propunha aqui aos companheiros de mesa um brinde para vos desejar a todos um Feliz Natal. António, só mesmo para terminar. Nosso brinde é com copo vazio. Depois estamos aqui com um pequeno delay no serviço do vinho. O António, como não está ao serviço, esqueceu-se de repor. Um Feliz Natal. Feliz Natal. Um Feliz Natal para todos. Feliz Natal, com boa comida e vinhos miogo à mesa. Muito. Felicidades a todos. Feliz Natal e até de hoje a 8 dias.